Amigos, vamos começar o vídeo de hoje com o Fernando Alonso mesmo? Pois é, estamos aqui com a camiseta dele e vamos falar de Fernando Alonso. Alonso criticou a escolha da Fórmula 1 de voltar aos V10, ou pelo menos a possibilidade de voltar aos V10 aspirados. De acordo com a entrevista que você confere do Alonso aí na descrição, o espanhol falou que ele ama os V10 e os V8 e o som que eles tinham. Porém, estamos em um mundo diferente agora. A tecnologia evoluiu e os motores atuais são incrivelmente eficientes e usam cerca de 1/3 do combustível que usava na época dos V10. Alonso ainda complementa que não dá para você simplesmente ir contra o tempo que você tem hoje em dia e a era híbrida. Você não pode esquecer a eficiência dos motores atuais, o que é muito positivo. Ele faz um comparativo dizendo que voltar aos V10 seria como voltar a correr sem o halo. Seria muito mais perigoso, menos eficiente e você teria apenas mais adrenalina para os fãs. Em defesa dos fãs, o Alonso também fala que os fãs têm que ter voz no esporte para também transformar o show. Eu tenho uma pequena teoria do porquê o Alonso está falando isso. Não sei se você vai concordar comigo ou se eu estou viajando demais. Mas pensa comigo o seguinte. Você tem para o ano que vem uma Honda que muito possivelmente vai vir forte com o seu motor e você tem também para o ano que vem um Adrian Newey fazendo o carro com a aerodinâmica ativa da Aston Martin. Não seria interessante para o Alonso a volta dos V10? Pelo simples fato que se você tem a volta dos V10, todas as fabricantes, melhor dizendo, ficariam em pé de igualdade, porque todo mundo domina essa tecnologia, você teria uma diferença pífia de um motor para o outro. E também você não precisaria da aerodinâmica ativa para poder compensar a cagada do regulamento de motor 2026. E sem a aerodinâmica ativa, o Adrian Newey, claro, continua sendo um gênio e continuaria fazendo diferença, mas perderia um pouco da força, já que a Aston Martin aposta muito no Adrian Newey para que ele seja o fator diferencial nessa questão da aerodinâmica ativa, que ele encontre caminhos que os outros não vão encontrar. Então, basicamente, a minha teoria é: para o Alonso não é interessante mesmo voltar para os motores V10. Por mais que o Alonso tenha sido o último campeão dos V10 em 2005 e tenha sido o primeiro dos V8 em 2006, ainda assim o Alonso não veria com bons olhos pelo simples fato que ele perderia uma vantagem teórica muito grande com a chegada do Adrian Newey e com uma Honda que pode sim vir a ser um fator determinante nessa brincadeira. Então eu entendo o Alonso não querer a volta dos V10. Por mais que os fãs em grande parte queiram, por mais que os pilotos também gostem muito, por mais que seja mais barato, que você tenha a questão do combustível sustentável, mas ainda assim não faria sentido voltar aos V10 e eu entendo a ideia do Alonso nesse ponto, né? Eu quero os V10 de volta, mas nesse ponto eu entendo e quero saber se você concorda com ele ou não.